Galera, é o seguinte, estamos aqui neste vídeo para falar como vai ser o final de Loki segunda temporada. Essa aqui é uma das melhores séries que a Marvel já lançou, se não a melhor. Eu sempre tive WandaVision dentro do meu coração, mas ver essa segunda temporada de Loki trabalhando viagem temporal, cara, isso aqui mexe com o Gabriel, que ama ficção científica. Porque, mano, a primeira temporada é legal, a gente vai pra diversos períodos do tempo, ali na linha do tempo da Marvel. Só que aqui a gente tá vendo viagens temporais sendo abordadas e paradoxos sendo trabalhados. Não só isso, a gente tem três tipos de viagens temporais agora dentro do MCU. A primeira vez que a gente viu a viagem temporal dentro da Marvel foi aquela que cria uma nova ramificação, uma nova linha do tempo, que foi daí que partiu a ideia do multiverso. Tanto que os Vingadores voltam no passado, criam ramificações e um universo é alterado a partir do que eles mudam no passado. E a linha original sempre vai existir. Eles nunca vão conseguir de fato alterar a viagem. Só pegar coisas do passado e criar um novo universo. E se eles quiserem viver naquele universo, eles vão poder viver naquele universo. E de boa, segue a vida. Agora com Loki a gente viu mais duas formas de viagem no tempo. Tanto a viagem do paradoxo, que é quando o Loki tem os deslizes temporais e ele tem o corpo dele ali, ao mesmo tempo que tem o corpo dele do passado ou do futuro, e ele consegue alterar a história a partir disso, que foi o que a gente viu no primeiro episódio, tanto ele mudando o passado e o futuro e o passado em diversos momentos. E agora, neste quinto episódio, Loki desbloqueia um novo poder de viagem no tempo, uma nova versão de viagem temporal, que é igual o filme do Ashton Kutcher no Efeito Borboleta. Ele viaja no tempo, jogando a sua projeção, a sua alma, o seu espírito, o seu ser dentro do corpo dele, de um outro período temporal. Ele pega Gabriel aqui, dentro do meu corpo, é colocado dentro do corpo do Gabriel de ontem. É assim que ele consegue viajar e a partir desse momento ele consegue alterar a linha. E um fato interessante é que o Loki consegue fazer isso até mesmo em lugares em que o tempo não exista, em que o espaço e o tempo não existam, que é no caso dentro da AVT. Eu posso reescrever a história. Então ele consegue mudar praticamente toda a história que existe no MCU e alterar o universo principal de vez. Agora a gente não consegue só mudar o universo principal e criar uma ramificação, uma nova história, como o Loki fazendo isso. Ele consegue mudar a própria história do universo principal para sempre. O canônico ele consegue alterar com esse novo poder. E isso aqui dá muitas brechas e muitas versões de como o final de Loki pode acabar terminando. E é o que eu vou falar nesse vídeo. A primeira versão de como eu acho que Loki pode acabar terminando essa segunda temporada é a seguinte. Ele percebendo que é quem deve ir até o Tear e consertar o Tear. Não tem a ver com onde, quando ou por quê. Tem a ver com quem. Que no caso é ele. Ele é quem? É essa pessoa. É esse ser que deve conseguir fazer isso. E não Victor Timely. E não mais ninguém. É o Loki. Ele é o responsável por conseguir salvar todo o tear temporal e o universo, digamos assim. Ele vai até lá e eu acho que de acordo aí com os posters que tem saído, talvez ele se torne aquele que permanece. E a roupa que ele tá utilizando nesse pôster se parece muito com a roupa daquele que permanece, só que num tom verde e não num tom roxo. Talvez o Loki se torne aquele que permanece, controlando assim, não só o tear temporal com o universo principal ali, como também as ramificações, permanecendo elas ativas. E o Loki se torna o grande governador disso tudo, deixando tudo ser livre, apenas protegendo esses universos. E isso aqui linkaria diretamente com o final ali que a gente tá especulando que possa vir a acontecer e estar completamente ligado com Deadpool 3, aonde ele vai se tornar o dono da AVT e coordenar toda essa equipe para procurar Vingadores pelo multiverso para enfrentar a grande ameaça que tá vindo. Já que o trabalho dele é proteger o universo principal e as ramificações, é proteger da vinda dos Kangs do multiverso. Então ele vai ter que criar uma equipe para proteger isso aqui. E o que não melhor do que criar uma equipe do multiverso para proteger o multiverso, que é a sua principal função. Isso aqui pega diretamente a nossa teoria que a gente trouxe semana passada, em que o Loki nos quadrinhos recentemente se tornou o Vingador Prime, onde ele vive nos fins dos tempos e lidera uma batalha multiversal, onde ele recruta diversos Vingadores multiversais para lutar contra uma horda gigantesca de doutores destinos multiversais. Isso aqui ia ser completamente insano. E lembrando um detalhe, que agora o Kevin Feige também é o chefe cabeça da Marvel Quadrinhos.
E agora talvez ele esteja ali pegando vários negócios dos quadrinhos e colocando diretamente nos cinemas. Ele testa ali nos quadrinhos primeiro, deu certo, a galera curtiu nos quadrinhos? Legal, agora traz pro cinema. Eu acho que é isso que ele vai começar a experimentar nos quadrinhos. Trabalhando primeiro essas histórias que ele quer ver o que pode acabar rolando, se a galera vai acabar curtindo. Curtiu nos quadrinhos, joga no cinema, maior chance de dar certo. Agora o Kevin Feige, dono dos quadrinhos, dono do MCU, pode dar muito mais certo. E eu acho que isso aqui pode ser tudo linkado, tudo um experimento do Kevin Feige pra trazer aqui e adaptar, só que em vez de ser Doutor Destino, adaptar como o Kang. Outra possibilidade de como o Loki, a segunda temporada, pode acabar terminando, é o Loki se sacrificando. Mais uma vez a gente volta no motivo. Quem é a resposta do que tudo tá acontecendo e de como soluciona tudo? Quem deve ser, tem que se sacrificar. Talvez o Loki possa ir até o tear temporal, se sacrifique para tentar controlar o tear temporal e as ramificações. Talvez o Loki, utilizando a magia, ele se funda dentro da própria linha do tempo, dentro das ramificações. O corpo dele é desintegrado, mas ele está vivendo dentro do universo. Ele se torna o próprio universo e as próprias ramificações, utilizando sua magia, assim, para conseguir manter tudo ativo, salvando, digamos assim, todo o multiverso e o universo principal. Ele se desintegra e faz parte desse novo universo. Ele fica como uma espécie de um espírito, já que ele consegue reescrever as histórias. Do que mais senão a pessoa que consegue reescrever se tornando a própria história em si. Ia ser muito poético, ia ser explodidor de cabeças se o Loki terminasse se sacrificando no final dessa segunda temporada e permanecendo vivo, digamos assim, espalhado por toda a linha do tempo, por todos os ramificações. Ia ser insano. A terceira opção de como pode terminar é que, na verdade, tudo o que a gente está vendo seja o plano daquele que permanece. E o plano dele foi sempre contar com que o Loki se sacrificasse e morresse para tentar salvar do tear temporal. E assim, o Kang, aquele que permanece, o Victor Timely, se torna de volta aquele que permanece, controlando tudo com o Loki morto no fim das contas. Por isso que ele precisava tirar o Loki da linha do tempo para chegar na AVT e começar toda essa história. Porque ele precisa do Loki para se sacrificar, para manter tudo rodando. E ele se torna aquele que permanece acima de tudo e todos de novo. É uma terceira opção muito insana que também tem uma grande possibilidade de acabar acontecendo. Agora, uma quarta opção é terminar toda a segunda temporada em aberto, com brecha para uma terceira temporada e adaptar ela e trabalhar muito mais nessa terceira temporada e o desfecho ali não ser finalizado 100% nessa segunda temporada. Terminar com um cliffhanger muito parecido com o que terminou a primeira para a segunda temporada. Termina a história, termina. Mas na verdade a história não acabou. A grande história de como tudo tem que ser resolvido ainda não acabou. Eu acho que essa aqui ia ser a pior versão, talvez para mim, de como poderia acabar. Já que o roteirista e os diretores de Loki segunda temporada falaram que a AVT vai ser trabalhada muito mais em outras produções do universo Marvel, que não é Loki segunda temporada. Então, os rumores para AVT aparecer em Deadpool 3 e em futuras produções são enormes e são muito fortes. Talvez o Loki realmente termine como dono da AVT. Só sei que, na minha opinião, a versão mais irada ia ser a primeira delas, o Loki se tornando aquele que permanece controlando toda a AVT, junto com a galera ali, e permanecendo e protegendo esse universo que ele quer proteger e as ramificações também. A segunda opção seria ele se sacrificando e fazendo parte do universo, se tornando parte dele para ele conseguir permanecer vivo do jeito que tá, utilizando seus poderes. Isso aqui me lembra muito uma parada, quando o Thor tá conversando com a Jane Foster lá no primeiro filme, ele diz que a magia e a tecnologia são magia, são uma coisa só. Seus ancestrais chamavam de magia. E você chama de ciência. Eu venho de um lugar onde elas são uma única coisa. E o Loki é o deus da magia. Loki utiliza a magia pra caramba. Talvez ele utilize a magia dele pra de fato controlar todas as ramificações, a linha principal, o tear temporal, utilizando a sua magia. A tecnologia que eles criam dá errado e ele vai utilizar a magia e dá certo. Só que ele não precisa acabar morrendo. Então, ia ser insano. Ia ser muito insano. Até porque a gente vê ele sem proteção nenhuma indo até o tear. Então, a radiação temporal não afeta ele. Não teria por que ele acabar morrendo no fim dessa história. Não sei. Isso aqui é tudo uma teoria e tudo uma especulação que eu tô achando que pode acabar acontecendo nesse último episódio. Se inscreve aí no canal que a gente vai trazer muitos vídeos essa semana, tanto de Loki quanto de Marvel, descobrir tanto o filme quanto a série por completo aqui no canal. E você tem que estar inscrito para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo e...